Segunda carta aos Coríntios, e hoje o assunto do vídeo vai ser histórico, então, desse texto. Lembrando, estou construindo uma playlist neste canal sobre teologia geral, é a playlist geral, mas a playlist específica é de Novo Testamento. Estou utilizando um livro-texto de um curso de teologia de nível médio, ministerial, inclusive lá da Assembleia, que está me ajudando de forma introdutória nesse tipo de conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, histórico da segunda carta aos Coríntios. Breve contexto que se passou em Corinto no intervalo entre uma carta e outra, porque eu já gravei aqui no canal sobre a primeira carta aos Coríntios, e hoje, então, segunda carta. Então, existe um intervalo aí. Breve contexto que se passou em Corinto. Coríntios refere-se àquelas pessoas, o gentílico, né? Aquelas pessoas da cidade de Corinto. Breve contexto que se passou em Corinto no intervalo entre uma carta e outra, entre a primeira e a segunda, apresentou eventualidades históricas que aludem ao posicionamento de Paulo e seus cooperadores. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, 23 e 24. Apesar de não haver uma concordância geral quanto aos acompanhamentos que serão reconstruídos a seguir, mas, segundo Dockery, são úteis na compreensão dos assuntos tratados na epístola. Primeiro, são 7 pontos, então, para entender melhor essa carta. Vamos ao primeiro. Apesar de não... Os coríntios provavelmente corrigiram a maioria das situações tratadas em 1 Coríntios. Ok. Segundo ponto. Todavia, por causa da chegada de intrusos, os opositores de Paulo, a condição da igreja deteriorada, tornando necessária uma visita dolorosa de Paulo. Terceiro, Tito foi enviado de Éfeso para Corinto com uma carta severa em que Paulo exigia que o transgressor fosse disciplinado. Paulo instruiu a Tito para que este organizasse a oferta para Jerusalém. Depois deveriam encontrar-se em Troade ou Macedônia. Quarto ponto, Paulo saiu de Éfeso e enfrentou dificuldades na Ásia. Depois atravessou a Macedônia organizando a oferta das igrejas. Quinto ponto, Tito chegou à Macedônia com o relatório da resposta dos coríntios à carta severa. Sexto ponto, na Macedônia, ao saber dos novos problemas em Corinto, o apóstolo escreveu 2 Coríntios. Sétimo ponto, por último, Paulo passou vários meses em Corinto, nessa época escreveu Romanos. Então Romanos foi escrito enquanto ele estava em Corinto, inclusive, em Corinto, né? Já segundo David Kleines, colocou uma sugestão que tem sido aceita por muitos estudiosos, que a carta severa foi preservada em parte em 2 Coríntios, capítulo 10 ao 13. Nestas passagens se observam diversas características nesses capítulos que correspondem ao que conhecemos por carta severa, embora o tema principal daquela carta, o transgressor de 2 Coríntios 2, 5, 11, não encontre lugar ali. Bom, então este é o brevíssimo vídeo sobre o histórico, então, da segunda carta aos Coríntios. No próximo vídeo, o propósito da segunda carta aos Coríntios. No vídeo anterior, uma brevíssima introdução sobre a segunda carta aos Coríntios.